escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, estamos aqui para mais uma aula. Nós estamos estudando os profetas menores, e nós hoje vamos estudar Jonas. Jonas, o profeta Jonas, nasceu em Gat-Hefer, fica perto de Nazaré. Foi discípulo de Eliseu, era um estadista e ajudou o reino do norte a se tornar forte e próspero. Era um judeu intolerante, que não estava disposto a testificar a uma cidade gentia. Algumas curiosidades sobre esse livro. A palavra grande aparece aqui diversas vezes. Grande cidade, grande tempestade, grande temor, grande tempestade de novo, grande peixe, grande cidade e uma grande benignidade. É um livro de milagres. Quais são esses milagres que aparecem aqui? A tempestade, a sorte cair em Jonas, o acalmar imediato da tempestade, o aparecimento de um peixe. Aqui vale lembrar que é um peixe e não uma baleia. A saída de Jonas do peixe, aquele vômito, né? O aparecimento da planta, né? Que deu sombra para Jonas. O aparecimento de um verme que comeu essa planta e um vento calmo. Então vamos ver um vídeo sobre esse livro? Vamos lá? O livro de Jonas, uma história subversiva sobre um profeta rebelde que odeia a Deus por amar os seus inimigos. Jonas é diferente dos profetas do Antigo Testamento porque, tipicamente, eles são coleções das palavras de Deus que foram faladas através do profeta. Mas este livro não se concentra nas palavras do profeta. Pelo contrário, é uma história sobre um profeta realmente mau e desagradável. Jonas aparece apenas uma outra vez no Antigo Testamento. É durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que venceria uma batalha que recuperaria todo esse território na fronteira norte de Israel. É importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus reverteu especificamente a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão perderia todos esses territórios, porque ele era um rei terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, suspeitamos do caráter dele. O livro de Jonas tem um belo conceito com todo esse emparelhamento e simetria literária. Então, você tem os capítulos 1 e 3 contando a história do encontro de Jonas com não-israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e depois com os inimigos que Jonas odiava, os ninivitas. E cada parte mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas. Uma é uma oração de arrependimento, e a outra é uma oração onde Jonas ataca a Deus por ele ser muito bom. Agora, esse conceito cuidadoso do livro é acompanhado por um estilo realmente único de narração. A história está cheia de todos esses personagens estereotipados que, ironicamente, fazem exatamente o oposto do que você acha que eles fariam. Então, você tem o profeta, o homem de Deus, que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que são supostamente imorais, mas, na verdade, eles têm corações suaves e arrependidos e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e sanguinário do planeta, e ele se humilha diante de Deus por causa do sermão de 5 palavras de Jonas, e até as vacas do rei se arrependem. Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamaríamos de sátira. Essas são histórias sobre figuras conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas, e elas usam humor e ironia para criticar a sua estupidez e as suas falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e ver como todas essas peças se encaixam. A história começa quando Deus fala com Jonas e o encarrega de pregar contra o mal e a injustiça em Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo cruel de Israel. Mas, em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas vai na direção oposta, entrando em um navio que vai para tão longe quanto possível, para Tarsis. Agora, a grande questão aqui é, por que Jonas foge? Ele está com medo? Será que ele simplesmente não gosta de ninivitas e não foi nos dito ainda? Então, o homem de Deus tenta fugir de Deus. E ele embarca em um navio cheio de marinheiros pagãos, e entra no casco do navio e adormece.
Então Deus envia uma enorme tempestade para acordar o seu profeta, enquanto, ironicamente, os marinheiros no convés estão bem atentos para tudo o que está acontecendo. E eles conseguem discernir que há um poder divino em ação aqui. Então eles lançam os dados e descobrem que Jonas é o culpado. Então eles pediram a Jonas que se explicasse. Jonas falou um monte de bobagens religiosas. Ele diz: sim, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Esse cara deve estar brincando, não é mesmo? Deus fez o mar e a terra seca e Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus escondendo-se dentro de um barco? E quando os marinheiros perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz: podem me matar, certo, me atirem ao mar. O que parece meio nobre no princípio, até que você percebe que isso era, na verdade, uma atitude completamente egoísta. Quer dizer, que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então ele coloca o seu sangue nas mãos de marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles estão relutantes, é claro, e se arrependem diante de Deus, mesmo quando o atiram ao mar. A tempestade desaparece, e eles acabam temendo o Deus de Israel. E, ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. À medida que Jonas afunda, Deus providencia um túmulo molhado e estranho para ele. O estômago de um peixe grande. Agora, é claro, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E assim, a morte submarina de Jonas se torna na sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago dessa besta, Jonas profere uma oração, onde ele nunca pede perdão, mas agradece a Deus por não abandoná-lo. E ele promete que obedecerá a Deus daí para diante, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é bastante cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. Então, mais uma vez, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e Jonas obedece. Dizem-nos que Nínive era uma cidade gigantesca, levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega, e aqui está a sua mensagem. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. São 5 palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também estranho. Quer dizer, olha o que ele está falando. Não há menção do que os ninivitas fizeram de errado ou do que deveriam fazer para responder. Não há menção de quem pode destruí-los e, mais notavelmente, não há menção de Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas intencionalmente forneceu o mínimo de informação? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou garantir a destruição de Nínive. Simplesmente não há qualquer esforço por parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, o plano não funciona. Porque tão logo ele profere esse sermão de 5 palavras, o rei de Nínive, toda a cidade, incluindo todas as suas vacas, se arrepende, com tristeza e pesar. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados se mostram mais receptivos do que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninivitas e não destrói a cidade. Ora, aqui está a parte brilhante da história. A última palavra do sermão curto de Jonas, subvertido, significa exatamente isso, virado. E pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma ou Gomorra. Mas também pode ser usado para falar de algo que é transformado, como invertido e transformado na direção oposta. E assim, comicamente, as palavras de Jonas se tornam realidade, mas não da maneira que ele pretendia. Nínive foi subvertida quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final encaixa todas as peças. Jonas está furioso e profere a sua segunda oração. Primeiro ele diz a Deus por que ele fugiu, lá no capítulo 1. Não foi porque ele estava com medo. Pelo contrário, era porque ele sabia que Deus era muito misericordioso. E isso é ótimo. Jonas realmente cita a própria descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Êxodo e a joga na cara de Deus como um insulto. Ele diz que sabia que Deus é compassivo e que encontraria um meio de perdoar esses ninivitas horríveis. Dá para ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas então interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo. Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa os seus inimigos. Para a sorte de Jonas, Deus não obedece e simplesmente pergunta se a ira de Jonas é justificada. Jonas ignora a pergunta e sai da cidade para acampar em uma colina próxima, esperando para ver o que pode acontecer. Quem sabe os ninivitas se arrependam do seu arrependimento e acabem sendo destruídos. Mas o que acontece a seguir é muito estranho. Deus fornece uma planta para proteger Jonas do sol e isso o deixa muito feliz. Mas Deus envia um pequeno verme para comer a planta, e Jonas perde a sua sombra. E no calor do sol, Jonas novamente pede a Deus para que o mate. Assim Deus pergunta a Jonas novamente se a sua raiva é justificada. E Jonas resmunga: absolutamente, agora me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas na história do livro. As palavras finais de Deus são o que conclui o livro.
Ele diz que esse incidente todo com a videira foi uma tentativa de chegar a Jonas, certo? Jonas ficou todo preocupado e sentimental por causa da vida dessa videira, que ele usufrui somente por um dia. E Deus perguntou a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas. Bem, já que a gente está falando de Jonas, e o Jonas tem muito a ver com criança, né? As crianças gostam muito dessa história. Então vamos ver uma música sobre Jonas? Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias, na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou. 1, 2, 3 dias, na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe assim, Jonas orou. Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias, na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou. 1, 2, 3 dias, na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe assim, Jonas orou. E no nosso momento de oração, e no nosso momento de gratidão, de súplica, nós vamos agradecer a Deus pela vida. Nós estamos vivos, né? Nós estamos aqui em março de 2025 e nós temos que agradecer a Deus pela vida. Vamos agradecer a Deus pelos nossos missionários. Nós estamos em plena campanha de missões. E vale lembrar aqui, para a gente orar pelo nosso casal, né, de missionários, Daniel e Magda. Eles estão se transferindo para um novo campo, um novo desafio. Vamos interceder muito por esse casal. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país e pelos nossos líderes. Nós temos que sempre interceder pelos nossos líderes. Vamos orar pelos pastores da Igreja Batista das Alterosas. Nós temos pastor Valquimar e a Lídia. Nós temos pastor Sincero Simone, pastor Manuel e Atila, pastor Rubens e sua esposa. E aí nós vamos lembrar, né, que a gente está sempre intercedendo pelos pastores, pelas suas esposas, pelos seus filhos. Nós temos que interceder por esses ministérios. Vamos orar por essa área tão importante na nossa igreja. A área das crianças, o departamento infantil com as suas professoras. Nós temos agora a classe de juniores. Olha que bênção!
nós temos a classe de adolescentes e nós temos os jovens que se reúnem durante a semana. Vamos orar por esses setores da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. As pessoas que estão dizimando, as pessoas que estão ofertando, né? E aqueles que por enquanto não estão fazendo. Vamos orar pelo nosso tesoureiro. Vamos orar por ele, pela sua família, a comissão de finanças, que é um setor também muito importante da nossa igreja. Que Deus abençoe esses homens e mulheres. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios em ação, ministérios que já estão aí atuando, ministérios que precisam de pessoas para ajudar, para que Deus toque nesses corações. Vamos orar pela liderança da nossa igreja, né? Pessoas que estão aí já atuando, e pelos diáconos, esses homens que estão tão próximos ao nosso pastor. Vamos orar pelos nossos idosos e enfermos. Nós temos pessoas que são impossibilitadas de ir à igreja. Vamos orar por esses homens e mulheres. E pelo Ministério dos 60+. É um ministério que está ligado, né, diretamente relacionado com esse setor. Vamos orar pelo nosso bairro. Nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio. Nós estamos em plena construção. Que Deus nos abençoe, nos dê recursos, abençoe os funcionários, que possamos ser uma bênção aqui nesse bairro. Vamos orar pelas nossas famílias. Nós sempre oramos, sempre intercedemos pelas nossas famílias, essas pessoas que estão aí nos nossos corações. Vamos terminar a nossa aula levando uma música, né? Cantando uma música, e vamos levar essa música durante a semana. Santo, Santo, Santo. Até breve. Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro.
Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, Supremo Criador. És um só Deus, Supremo Criador. És um só Deus, Supremo Criador. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina